Boa tarde. Boa tarde, chegando para mais uma prosa aqui pelo Tá na Escuta. Deixa eu só ir ajeitando aqui. Vamos chegando que daqui a pouco a gente começa a prosa de hoje, que vai ser muito interessante, com a atriz pesquisadora Isa Trigo. Vamos só aguardar ela entrar para já chamar ela para dentro para puxar a corda. Aqui me comendo com ela. Essa é a segunda edição, a segunda temporada do Tá na Escuta. Opa, Isa já entrou aqui. Já vou chamar ela para chegar junto. Essa é a segunda edição do Tá na Escuta. E nessa temporada ele vem com o mote do nosso novo espetáculo do Coletivo Duo, chamado Jonas, Dentro do Grande Peixe. Isa já chegou por aqui. Isa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me vendo Tô te bem ouvindo. também? Por que que eu não vejo? Peraí. Deixa eu rodar aqui. Agora. Isso. Ai, Pronto. tudo bem? Como é que vai aí nessa tarde, nesse sabadão de sol? Eu tô bem. Pronto, eu Tava tava aqui aqui fazendo esperando, que eu adorei a ideia do 33. Meu Deus, já são 16h33, eu já tô aqui, ele não chega. eu entrei certinho. Demorou um pouquinho só aqui a conexão, mas estava lá já. Estava aqui explicando, Isa, para quem está chegando, para quem vai assistir a gente depois também, que esse projeto, o Tá na Escuta, eu comecei em junho do ano passado, muito nesse sentido de manter a conversa, de manter as potências ativas, né? Porque foi justamente naquele período em que nós entramos em lockdown, lá no ano passado, tudo travado. Então a ideia era de manter esses contatos ativos mesmo, esses afetos vivos, mesmo que fosse aqui virtualmente. Eu achei que seria muito importante conversar com pessoas que eu tinha muita vontade de trocar ideia, mas nunca tinha tido aquele momento, né, ou aquela oportunidade. De pessoas também que eu nem conhecia, mas que também gostaria de trocar prosa. Então a ideia do Tá na Escuta nasceu muito desse sentido, né? Naquele momento o subtítulo vinha muito do Krenak, do livro também do Schopenhauer, da queda, a queda do céu. Ele tinha o mote da conversa era prosas para suspender o céu. Nessa segunda edição a gente veio com esse mote que está muito ligado com esse espetáculo, esse novo solo que eu estou fazendo com a direção do Rino Carvalho aqui pelo Coletivo Duo, que é o Jonas, Dentro do Grande Peixe. E a ideia dos convidados, das convidadas para essa segunda edição é muito dentro desse mote das águas e de algumas outras temáticas também. Então, desde já, queria muito te agradecer pela rápida disponibilidade, pela Imagina. predisposição, pelos retornos, pelas conversas que a gente já foi entabulando ali, mesmo que rapidamente. Então, desde já agradeço meu carinho e meu agradecimento. Queria só falar para todo mundo que a Isa é atriz, diretora, pesquisadora de máscaras, teatrais e de manifestações identitárias, né? Além de doutora em artes cênicas e mulher das águas. Tive a ousadia de acrescentar isso aqui no final. Então, Isa, já deixo aqui espaço para as tuas primeiras palavras desse nosso encontro. Bom, eu fui inicialmente contactada por Rino. Tá se ouvindo bem? Estou Ou sim, vou precisar perfeitamente. botar um microfone? Nunca sei onde está Estou te meu ouvindo bem. microfone. Tá, né? Então, Rino me Uhum. contactou
estou, né? E Rino já tinha me convidado também para apresentarmos pela terceira vez a minha peça lá no Gamboa. E aí ele falou de você, falou com muito entusiasmo, né? Ele está te dirigindo, o Rino não dirige todo mundo, né? E aí a gente entrou em contato. Eu sou uma pessoa que diz assim, se a coisa é boa, por que não logo dizer sim, entendeu? Eu acho que, graças a Deus, a idade traz uma leveza. Então, assim, é da água também. Aí eu pedi a Saulos, a você, para me passar o texto, que é um texto lindo, gente. Eu tenho que dizer que o texto é lindo. O texto é muito bonito, dá muita vontade. Estou muito curiosa de ver que resultado será esse com esse texto, né? Fico muito honrada. Eu te agradeço. Agradecimento recíproco. Queria saber como é que você está passando aí nesse período, nessa doideira toda que a gente está vivendo. Olha, é, já passamos por tantas coisas, né? A pandemia tem tantas coisas. Nós já estamos no segundo ano da pandemia, entramos no segundo ano. Eu moro de junto da praia, tenho essa sorte. E apesar do prefeito ter proibido a praia, né? Ele proibiu a praia para quem bebe, para quem fica de 9 da manhã às 2 da tarde bebendo, cuspindo na cara. E a gente aqui acorda às 5h30, 6 horas da manhã, então eu vou na praia, a praia está deserta, eu ando dentro d'água, depois volto. Isso para mim faz um bem enorme. Então isso é uma coisa que me segura. E também ficar dentro de casa arrumando as coisas. Eu moro numa casa com árvore, com a rua que é sem saída de um lado, sem saída do outro. Então eu consigo viver uma pandemia menos problemática. Mas é Uhum. difícil. Agora é um momento de grandes. É um momento onde a gente pode fazer isso, né? Conversar calmamente. Eu acho. Eu gosto de fazer 2 coisas por dia. Eu me aposentei. Olha aí, Arinha. Olha uma Yara sereia. chegou. Entrou uma sereia. Entrou Yara Vilaça, é uma sereia, minha sereia. É, Então, assim, é isso. Não vamos gastar a nossa live com esse negócio da pandemia. Vamos falar das águas. Vamos falar então, das mas, águas. então, mas. Como é que é você, Pronto. como é que você quer que eu faça? A gente vai entabulando prosa aqui. A gente se encontrou, vai conversando e vamos ver o que é que vai surgir. Pronto. Então, Vamos ficar super tranquilo. eu separei aqui um pedaço do livro que eu fiz no Sacatá. Eu quero agradecer ao Sacatá. Sempre eu agradeço ao Uhum. Sacatá, a Taylor, a Augusto, a Marcelo, a Raimundo, as meninas, todo mundo. Porque foi no Sacatá que eu fiz uma residência artística em 2018 e nessa residência eu consegui fazer um texto de teatro Sim. que eu inicialmente não sabia se ia ser eu, se não ia ser eu que ia encenar, mas também quero agradecer aqui a minha eterna amiga e eterna diretora Maria Eugênia Millet, que é uma grande diretora de ator. A gente não priva muito do privilégio de tê-la dirigindo, porque ela tem muitas coisas para fazer e prefere fazê-las. Mas foi ela que me dirigiu no Gamboa, agradeço ao Gamboa. E aí eu queria ler um pedaço, um pedaço de 20 linhas, não sei se é possível, do que é a primeira coisa que eu falo no livro. Porque tem o livro que eu chamo Protocolo das Águas, que são os Uhum. protocolos, são as leis subjacentes, poéticas, vamos dizer, a poética da água que passa pelo meu corpo. Né? E tem a peça, né, que vem dessa poética, mas que não é a mesma coisa. Então, nesse livro que eu ainda não lancei, quero também agradecer a Lia Cunha por fotos maravilhosas, a Ariela Digo. Bom, a sereia ou as sereias são e estão em quase tudo, desde o óbvio das conchas e dos molhados até o que descama nunca se suspeitaria, e por toda parte vicejam. Mas não de um modo absoluto ou parecido com nada que não seja cativo a elas, ou visível ao olho direto e solar. Mesmo ao meio-dia, a sua luz é prateada, podendo ser dura. Seus modos de operar, pensar, ser e existir na minha carne é o que tento a medo vislumbrar e aqui entregar um pouco do que sobrou, o muito do que nunca volta, não é? Na minha carne. Como quem vislumbra uma sombra fortuita na água verde, uma concha que um dia aparece e no outro dia nunca existiu. São ideias, imagens, correr para tomá-las literalmente. Literalmente correr pela praia, pela água, para não esquecer, pois amanhã ou no próximo segundo não estarão.
à moda das marés, que muito se engana quem acha que trazem, ainda que uma vez e de novo, igual coisa ao alcance da mesma mão. Então, assim, eu quis ler esse trecho porque eu vi no seu texto uma coisa muito irmã do que eu penso também, que são os vislumbres, né? Eu fiz a peça, fiz o livro, fiz o texto de teatro e fiz uma instalação no Sacatá que eu chamei Na Casa da Sereia, porque o Sacatá é a casa da sereia também. Ali é uma casa de uma sereia, da sereia. É a sereia que com certeza rege aquilo ali. Então, assim, na Casa da Sereia, a instalação, a ideia era que você está embaixo d'água e quem olha de cima, de fora da água, olha e pensa que está lhe vendo, mas não está, entendeu? Quer dizer, a gente pensa que por estar embaixo d'água, ou talvez a 2 palmos da água, tudo que você vê é possível de entender. E não é. É como se, quando você está dentro d'água e você olha de baixo para cima, por exemplo, né? Tudo muda. Então, essa instalação ela tinha vários panos. E, na época, Augusto, que é o gerente do Sacatá, ele fez uma coisa muito bonita. Ele chamou o CAPS do Sacatá, da Ilha de Itaparica, que é, né, o Centro de Atenção Psicossocial, né, de Itaparica, onde estão os doidos. E para quem é de axé, para quem é do axé, como eu, né, a gente sabe que o orixá que cuida da cabeça dos doidos é Iemanjá. Não sei se você sabia disso. Não, não. É Iemanjá que cuida dos doidos. Quando você tem uma pessoa que está enlouquecendo, que está doida, a primeira coisa que se faz é para ela. É ela que cuida. Então, a primeira pessoa que entrou dentro da minha instalação, que eram panos, e eu toda coberta de pano, não podia falar, foi uma doida, uma doidinha, entendeu? Linda, assim, e ela absorvia, e ela vivia aquilo de uma forma tão intensa que, sabe quando a gente está no palco, Saulo, e você Sim. olha para aquela pessoa na plateia, que é aquela pessoa que vai te dar a energia para você continuar o que você está fazendo, sabe? Quando você sabe que você é ator, você escolhe a pessoa que vai te ajudar, que vai junto com você, remar no mar. E essa moça foi isso, foi um presente, né? Ela e todos os que vieram atrás. Então, assim, então eu senti no texto de vocês essa coisa, os vislumbres, entendeu? Né? E aí eu acho que existem princípios subjacentes a tudo aquilo que tem a ver com a água. Eu sempre penso uma coisa, a gente falou da pandemia, né? E Uhum. eu vou confessar uma coisa assim, privada da sereia, né? Que é assim. Em primeiro lugar, a personagem que eu criei, que eu fiz, era uma personagem que não é ela. Porque ela disse, você está proibida de falar no palco qualquer coisa que eu lhe diga. Quer dizer, isso é uma coisa da minha cabeça, é uma loucura, mas assim, aqui nesse ouvido do lado de cá, eu sempre escutava as coisas. Não é, entenda, não é uma escuta de uma pessoa que está fora de si. É uma escuta de uma Sim. pessoa que está dentro de si. Então, assim, eu olhava e dizia assim, mas minha mãe. Eu me lembro que tinha uma coisa que me invocava muito, porque o que me levou a trabalhar isso foram as mulheres do axé, as mulheres filhas de Iemanjá, as mulheres, muitas mulheres sozinhas, a mulher baiana, a mulher negra, a mulher sozinha, a mulher, de uma forma geral, uma mulher sozinha. A gente vive um momento de grande solidão na pandemia e já vivia um momento de grande solidão numa sociedade muito machista, onde é muito difícil para uma mulher se encontrar com um afeto, com um amor, é difícil para as mulheres. E eu via especialmente difícil isso para as minhas irmãs de axé. São muitas mulheres solteiras, são muitas mães solteiras, são muitas pessoas com muito pouco recurso. E elas estavam sempre assim. E eu tenho várias amigas, várias irmãs de axé que dizem assim, minha mãe, minha rainha. Então, assim, eu olhava e dizia assim, que coisa, que mania de chegar na frente do mar e ficar dizendo minha mãe, minha rainha, não sei o quê. E eu encontrava isso sempre, as minhas mães, né? Eu tenho uma mãe pequena que é de Iemanjá, eu tenho uma outra mãe de Nanã, que também tem Iemanjá, e elas também
era como se fosse um código secreto que eu não chegava. E Não aí, acessava, né? não acessava. Eu achava aquilo uma bobagem. Olha que eu sou de axé. E aí, um dia eu estava andando pela praia, né, e eu pegava muita coisa. Eu pegava muita concha, não sei o quê. O que ela mandasse eu pegar, eu pegava. Aí um dia eu estou andando lá na praia do Sacatá e tinha uma sementezinha assim, vagabunda, preta, suja, aberta pela metade, toda acabada. Aí ela disse, pegue. Eu disse, oxe, minha mãe, por que que pegue? A semente, eu com os meus botões, né? Aí ela fez assim, pegue. Aí eu peguei. Aí quando eu fui andando pela grama do Sacatá, veio a seguinte frase, que é o coração do meu livro, mas que nunca vai aparecer na peça. Ela disse o seguinte: tudo que é da ordem do côncavo me pertence, para encher e esvaziar segundo a minha vontade. Você acha que isso é pouco? Eu me arrepio. Eu saí correndo, Saulo, mas eu saí correndo, eu saí chorando. Por quê? Eu digo, gente, o que é que não é da ordem do côncavo? O que é que não enche e não esvazia nesse mundo de meu Deus? Nada. Então, tudo está sob a égide dessa entidade, dessa criatura que atende pelo nome de mar, que atende pelo nome de água, que atende pelo nome de maré, que atende pelo nome de sereia, que atende pelo nome de Isa, de Saulo, de Jonas, de Denison, de todo mundo, que é de Rino, que é atravessado por essa serpente, por essa grande cobra, por esse dragão, por essa onça, por essa. Então, eu fiz uma peça para essas mulheres. Era como se a mulher não sabe o poder que tem. Essa personagem, Silene, né? O nome dela é Silene. Ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe. Ela diz que ela tem umas tonteiras, entendeu? Então, essa fala dela, quando eu ouvi isso, eu saí correndo para não esquecer nenhuma palavra. Eu corria Isso desabaladamente. quando você pegou a Eu semente, né? queria matar, hein? Eu Isso queria quando você anotar, pegou a semente. hein? Quando você pegou a semente. Foi quando eu peguei a semente, eu ainda entrei para o Sim. Sacatá. Quando cheguei no meio do gramado, ela disse, como é que ela dissesse, como você é tola, como você é boba, como você não sabe nada, entendeu? Uhum. Como você acha que eu tenho pouco poder? Porque eu vivia vendo, sabe assim, sabe aquelas coisas que você tem a coisa assim, tipo, ah, Deus, quem é Deus, quem é Deus? Aí Deus manda um raio. Era bem. Agora, eu tenho que dizer a você o seguinte: ela ama muito os filhos dela. A série adora os filhos dela. A gente, às vezes, tende a imaginar que esses mitos, que essas entidades, elas têm uma moral igual a nossa. Não, não, não. Entendeu? Não tem essa coisa da morte, do certo, do errado, entendeu? Né? Não, é diferente, é diferente. Eu me lembro que duas coisas. Uma, logo quando eu estava saindo, que já tinha terminado, né? A última coisa que eu escutei lá dela no Sacatá foi assim, uma coisa muito dura, porque todos os dias a maré jogava muito lixo na beira. No lugar onde eu fiquei num estúdio que é, para mim, o melhor estúdio do Sacatá, porque ele fica encostado na água, é um estúdio de dança. Eu tinha pedido para trabalhar no estúdio de dança. E eles me deram. E aí vem o lixo e o pessoal do Sacatá limpa judiciosamente aquela praia, mas é um lixo que você olha e diz assim, gente, o mundo está sujando. E aí, logo assim, no final da residência, depois que eu já tinha me apresentado, eu escutei uma coisa e 2 anos depois a gente está vendo o que é isso, né? Ela disse assim, vocês vão morrer, eu não. E aí, quando a pandemia veio, eu vi que era isso. Porque era coisa do lixo, me irritava muito. Eu mesma varria, eu mesma tirava lixo todos os dias, entendeu? E você fica se sentindo absolutamente impotente, porque você olha e diz assim, gente, todo dia a sereia chega e devolve o lixo para a gente resolver. E outra coisa que eu aprendo muito com a sereia, a minha, né? É cada coisa no seu lugar.
eu não sei porquê, mas é assim, é, quando a maré vai, que ela volta, cada coisa fica num lugar, entendeu? E quando eu olhava aquela beira de maré, com aquele lixo, eu sabia que estava no lugar que tinha que ficar, que é, pegue esse lixo e limpe. Esse lixo não é meu, não me pertence, não tem que estar na água, entendeu? Eu sei que parece uma coisa moral, mas não é. É tipo assim, cada coisa no seu lugar, entende? Eu não sei até hoje por que é justamente essa entidade que me traz essa noção. Isso mudou minha vida, porque assim, se eu tiver uma garrafa, eu sou virginiana, então já é normal isso, né? Então, assim, a garrafa não está fechada, eu vou fechar. O prato está não sei aonde, eu vou botar ele no lugar, eu quero botar ele no lugar, eu quero que pelo menos cada pedacinho das coisas vá para o lugar. Aquilo muda o mundo, gente. Muda o mundo, porque se as coisas estivessem no lugar, nós estaríamos passando por essa hecatombe, né? Se, é como dizem os índios, né? Se as pessoas não estivessem descendo para pegar minérios onde não, porque tem um mito, né? Os índios têm um mito de que tem forças lá embaixo que não podem ser mexidas, né? Então, essa coisa de que tem coisa que você não deve pegar, que tem a ver com os segredos, né? Por exemplo, na peça, a única aparição que a sereia faz é no final, atrás de uma cortina, e ela não dá uma palavra. Todo o tempo do meu trabalho, eu sabia que eu não podia. Eu posso falar isso que eu estou falando aqui nessa live, mas eu não posso chegar numa peça e botar uma fala dela, que ela falou. Uhum. Não tem em lugar nenhum fala da sereia, das coisas que ela me disse, não existe. Existe Silene falando coisas, mas não as coisas que a sereia fala. Entendeu? E Uhum. acontecem coisas muito engraçadas nessa peça. Por exemplo, tem uma hora que Silene fala assim: ah, os passarinhos, as andorinhas, elas não querem conta com a água, elas têm medo, porque a água tem uma coisa que quando você vê, já não vê mais, já entrou. A pele verde da água já acolheu você. Então, assim, ela fala uma coisa dessa. Isso não é a sereia que fala, é ela. É ela que viu, que ela sabe que quando a água vem, ela cai. E aí tinha gente que quando terminava a peça, tem um amigo que é músico, ele disse, eu gostei muito da parte que a gente ouve os passarinhos. Eu digo, que parte que ouve o passarinho, Tony? Você está ouvindo coisa... Oh, gente, não tinha uma gravação de passarinho no meio da peça? Eu dizia assim, tudo bem, você é xamã, a gente compreende, mas não tinha. Aí eu fui fazer uma... Fui falar com alunos de uma amiga minha, Carla, da UNEB, que é artista também, atriz, a gente fez uma conversa na sala, isso em 2019 ainda. E Sim. aí, eu disse, gente, alguma de vocês aqui ouviu o passarinho na peça? Ouviu. Eu digo, levante a mão quem ouviu. Tinha para mais de 20. Eu digo, gente, olha o que é o poder da sugestão. Tem umas coisas que acontecem, você vai ver. Tem umas coisas que acontecem. Isso é coisa delas. Isso é coisa do pessoal da água, entendeu? Quando tu fala, Isa, É, dessa coisa do. Eu achei muito interessante isso do. É isso que você escuta pelo ouvido de cá, né? é, Como você trouxe essa aproximação com o texto do Jonas, com o texto nosso, me veio essa coisa aqui agora também de o que é que esse Jonas escuta? Ele realmente escuta um chamado, porque ele vai para o mar e passa 3 dias dentro da barriga da baleia após esse chamado, né? Só que ele também está esperando um filho. Quer dizer, ele tem uma noiva, né? E a noiva está esperando um filho também. Então eles estão esperando hum, esse filho, né? E a gente, nessas discussões, muito eu e Rino, nas aspirações do texto, a gente pergunta, rapaz, será que tudo isso não é da ordem do côncavo? Ou seja, não é essa coisa, esse menino ou essa menina que está chegando e canta para ele também. E aí é que ele entra nessa profundidade, nessas profundezas, né, levado pela baleia, assim, que para ele é real, mas também o que é essa baleia e tal. Como é que eu você, acho né? tudo isso muito bom de se conversar, assim como você está conversando, entendeu?
é bacana e tal, mas não serve para você montar a sua peça, não. Eu acho. Eu sou diretora também, então assim, essa coisa que você está falando é bacana, mas não chega nem aos pés do texto. O texto é muito mais interessante. O texto lhe dá muito mais coisa. Então, assim, difícil, Saulo, vai ser você poder escolher, entendeu? Em que pedaço de madeira você vai se agarrar para poder estar navegando num mar como esse que se estabelece. E eu acho que também deixar que as coisas te encontrem. Olha, meu texto é um texto que para mim era hermético. Eu olhava para ele e eu dizia: Jesus do céu, minha Nossa Senhora da bicicleta cor-de-rosa. Entendeu? Só Maria Eugênia, que também é de Iemanjá. Entendeu? Para me salvar. Então ela fazia coisas muito mais loucas do que eu escrevia. Não, Maria Eugênia, não, não, ela, não pense nisso agora, não, entendeu? Então, assim, você pode pensar tudo isso, mas nada disso você já está salvo e já está perdido, você que não sabe. Entendeu? Então, assim, para que você vai se preocupar? Para que você vai se Sim, sim. preocupar? Estava aqui pensando, né, que quando eu estava no mar, eu olhava e ficava olhando, e a maré, ela claramente saía e ela claramente entrava. Mas quando você fica dentro da maré, e quando você olha a maré muito tempo, com muita calma, eu fiz um projeto para o Sacatá que eu dizia o seguinte, que eu ia ficar na beira da praia, olhando a maré encher e esvaziar, e pegando história de sereia em Ponta de Areia. Era esse o projeto e eles aceitaram, o pessoal do Sacatá e para lá de Bagdá. Então, assim, eu ficava olhando a maré, porque eu sou uma virginiana, disse que eu vou olhar a maré, eu vou ficar olhando a maré. Então você percebia que mesmo na maré, a maior parte da maré está saindo, mas tem várias pequenas correntes que estão entrando. Tem toda uma camada, tem várias camadas de correntes, entendeu? Tem várias coisas. O mar, ele não é o que nós pensamos. Ele não é um continente líquido de água, tem milhões de camadas, ele está mais para um mil folhas, entende? Então tinha uma aguinha que sempre entrava, eu percebia que a maré toda vazando e tinha uma corrente que entrava, entendeu? Então, assim, se é o filho, se não é o filho, a sensação que me deu quando eu li o texto é que o filho é uma pungência, é como se fosse uma ferida, né? É uma ferida, porque ele foi, levou 3 dias e quando ele voltou, a mulher já tinha casado, não sei, porque ninguém fica sabendo, porque a sensação é que tem uma cortina de água que às vezes mistura. Você não sabe bem, acabou, não tem mais. Não é. Esse homem está dentro d'água, ele está afundado mesmo. Ele sai de lá. Olha, tem um conto de Gabriel Garcia Marques, que eu não sei se você já viu. O nome do conto é O Afogado Mais Bonito do Mundo. Você tem que ler esse conto. É lindo. Então, é uma história de um homem que ele vem como um barco. E aí você não sabe se o homem estava morto, se o homem estava vivo ainda, e tinha peixes e conchas, e as mulheres se apaixonam por esse homem, que era um cadáver, mas ao mesmo tempo ele era vivo, e elas inventam histórias. Então, assim, eu acho que quando a gente entra nesse universo, na Casa da Sereia, que é onde você claramente entrou, eu tenho que lhe dar essa notícia, ela te aceitou. Quando você vê, já não vê mais. A pele verde da água já aceitou você. Então, assim, você já aceitou, já entrou. Então, eu sinto isso como uma ferida, como se ele dissesse uma coisa que eu perdi. Mas o que é que eu podia fazer? Entendeu? O que é que eu podia fazer? Se não tinha, não tinha escolha, entendeu? Então, assim, ele não sabia que os tempos eram diferentes e ele não poderia saber, e ele não tem culpa, e ele não tem castigo, e ele não se preocupa, e ele não tem essa questão. A sensação que eu tenho é que ele tem uma leve, ele lamenta levemente, mas ele sabe que não está nas mãos dele. Olha, o meu companheiro, né, que eu também dedico essa peça a ele,
ele me falou uma coisa interessante. Eu, inclusive, gravei, e na instalação era uma coisa tão engraçada, porque as pessoas, quando elas vão dar conta da água, das sereias e tal, elas entram, elas entram, mesmo no dia a dia, elas entram numa outra sintonia. Ele é músico. Aí ele virou para mim e disse assim, eu estava dizendo a ele, você acha que as sereias são só pessoas lindas e tal? Não, mas as sereias são criaturas incríveis, terríveis, elas são cobras enormes, que elas levam todo mundo para baixo. Existe a história da sereia que ela mata os homens para comer lá embaixo. E ele aí virou e me disse a seguinte coisa que eu gravei e botei na peça. Na peça não, na instalação. Na Ele disse instalação. assim, eu acho, meu amor, eu acho que aqueles homens que as sereias gostam, que a sereia gosta, ela não afoga, não. Ela leva para o fundo do mar para viver com ela. Ele me disse isso, ele estava tomando banho. Ele falou sério. Aí eu disse assim, amor, você... Não, eu acho, sinceramente, que ela não mata todos os homens. Os que ela gosta, ela leva para morar com ela no fundo do mar. Nesse momento, esse homem era o quê, pelo amor de Deus? Era uma criança? Era um encantado? Era um sereio? Era um homem que acreditava que eu era uma sereia e que estava me pedindo, pelo amor de Deus, que não matasse ele, só levasse ele para o fundo do mar para ficar com ele. Então, assim, como é que alguém fala uma coisa dessa? Entendeu? E tinha um pescador que pescava lá, né, na beira. Eu estou falando porque eu acho que quando você conta as histórias, você chega no lugar do mito. E esse pescador, e teve uma época lá no Sacatá, lá nas últimas semanas, que eu resolvi tomar banho com um vestido grande. Eu levei um vestido e eu digo, eu quero ver como é que é ter cauda, porque eu não sabia como é que eu ia fazer essa instalação. E aí eu ficava na maré, e eu aí descia, e aí esperava a maré me trazer com aquela roupa, com aquela cauda. Aí eu tô lá um dia, daqui a pouco me aparece um pescador, um cara que gostava de pescar, na escada do Sacatá. Seu Reinaldo. Eu digo, ô, seu Reinaldo, tudo bem? Não sei o que. Ele não me conhecia, não. Ele tinha me visto lá no Sacatá. Aí eu perguntei a ele se ele sabia de alguma história de pescador de sereia. Ele disse, minha avó era de Iemanjá. E minha avó disse que via. Então, assim, a aparição da sereia é uma aparição que você escuta muitos relatos entre homens e mulheres dessa aparição. Que elas saem da água, as filhas de Iemanjá morrem de medo de entrar na água, porque elas rodam. Tem muita gente que é filho de Iemanjá que roda quando chega, bota o pé na água e começa a rodar, sabia? E aí Uhum. elas têm medo da água, elas têm muito respeito. E aí o que aconteceu? Ele aí falou para mim e tal, e disse assim, aí ele virou e fez assim. Aí lá para as tantas, a conversa ele fez, pois é. Aí ele virou e fez assim, a senhora sabe, eu encontrei um peixe aqui, na, nesse degrau aqui, nessa escada. Aí eu digo, foi, seu Reinaldo? Ele fez, foi. Eu encontrei um peixe aqui na escada. Eu disse, é. Aí ele fez, foi a senhora que botou esse peixe aí para mim, não foi? Eu digo, gostei de seu Reinaldo. Ele, virou as costas e saiu. E eu aqui, ó, continuei na corrente, passei por baixo da ponte e saí também, nem apareci mais para ele. O jeito que ele falou para mim fez, foi a senhora que deixou esse peixe aqui para mim. Eu digo, gostei de seu Reinaldo, como é que eu ia deixar um peixe para o senhor? E ele, saiu. Quer dizer, ele não estava comendo nada. Eu não sei o que aquele homem estava pensando. Eu não sei o que ele estava vendo. Mas naquela hora que ele falou do peixe, era como se ele dissesse, olha, estou sacando você direitinho, viu? Estou entendendo o que você é. Uma coisa assim. Eu, eu aprendi demais. E a gente tem que lembrar o seguinte, tudo dentro da gente é água. Aí você tem que beber 3 litros de água. Eu tive uma pielonefrite, quase morro, porque não estava bebendo água. Aí o pessoal fica Teve o dizendo, quê? beba água, beba água. Beba água. 2018 eu tive uma... Eu fui para o hospital porque eu Até não bebi beber logo, água. viu? Beba, eu também estou aqui com o meu. Ó. Água de coco. Então, assim, a gente é pura água, tem muita água dentro da gente. A gente tem muito fluido, a gente é sangue, é água do rim, é urina, é o coração, é tanta coisa, entendeu? Outras coisas que a sereia ensina, eu acho que ela tem 2 formas de proceder. Uma que é muito reta.
É como se fosse um corte, sabe? Quando você como se fosse uma barbatana de um peixe rápido e pode lhe cortar e pode lhe lacerar. Tem esse funcionamento. As pinaunas, a coisa que fere muito rápido, quando você olhou, seu pé já está sangrando porque você cortou o pé num coral que estava aberto, né? Então, muito cuidado, atenção. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, né? Claro, é sempre você com o mito, né? É o mito, o mito, o que o mito faz para você é lhe tornar mais vivo. Uhum. Você fica com mais vida e mais saúde quando você se conecta com o mito de verdade. Quando você se conecta, você sente no seu corpo. Então, uma coisa que eu escrevi aqui que eu acho interessante é como são frágeis as pinaunas, ou as espinhas e as correntes também são gestos dela. Então, a espinha é um gesto, é um gesto. Se você não tem cuidado, você pode se ferir, você pode se afogar, você pode morrer. É assim. E, e aí você faz a curva. E aí você vai. Porque praticamente nada no mar é reto. Pode ser pontiagudo, mas é curvo, entendeu? Tem curvas. Todas as curvas são muito efeito dos movimentos das águas, das areias. Tudo se movimenta de uma forma que é sempre assim. Então, eu acho que isso também é lição, entendeu? Então, tem uma contenção e tem uma curva. Eu pensava muito nisso quando eu fazia o espetáculo com Maria Eugênia, e eu tive a honra de ser assistida por Clyde Morgan e Laís Morgan. Não sei se você já ouviu falar de Clyde Morgan. Não. Clyde Morgan é um grande bailarino, foi um professor de muitos bailarinos negros da cidade. Ele levantou a questão das danças negras na cidade na década de 70, importantíssimo. E ele foi assistir. E Laís girou para mim e disse assim: eu não sabia que você tinha isso, de conter e fazer a curva. E eu percebia que isso era uma coisa importante para mim no meu trabalho. Eu já tinha feito as improvisações, já tinha as marcas, né? Mas eu gostava de desenhar, de burilar o prazer que vinha desse pensamento. Contenção, agudeza e curva. Entendeu? Como uma gueixa que roda o leque, mas ele para no lugar que ela quer. Então a sereia tem isso. Essa sereia, né, que eu encarno de alguma forma, né? Sim. Então assim, por exemplo, ela me disse, depois que ela falou isso, ela me disse também uma coisa, ela disse, já que o que é da ordem do côncavo e do convexo me pertence, né? Tudo que é da ordem do côncavo me pertence. Aí ela disse, eu sou o oco do mundo. Eu sou o ovo do mundo. Então, assim, tem uma outra lenda, que é a lenda que Iemanjá era casada com Oxalá. E Oxalá resolveu dar prêmio para todos os orixás, entendeu? E Iemanjá ficou tão zangada, tão zangada, tão zangada, que encheu tanto o saco de Oxalá, como uma mulher enche o saco do marido até ele não aguentar mais, que ele enlouqueceu. Quando ele enlouqueceu, ela se arrependeu. Ela ficou com pena dele. Ela aí foi para cuidar dele, até ele ficar bom de novo. Aí o que que ele faz? Ao invés dele brigar com ela, dele se vingar dela, ele não era Xangô, né? Ele era Oxalá. Ele aí dá a ela de presente o poder de dizer de quem é o orixá. Então, por exemplo, quem diz o orixá, quem diz o ori, cabeça, quem diz o seu ori, quem diz de quem você é antes de você nascer, é Iemanjá. Uhum. Entendeu? Essa Ela que também é uma define lenda as águas que bonita, você porque vai seguir. ela vem antes do nascimento. Ela vem antes. Quando ela diz eu sou o oco do mundo, eu sou o ovo do mundo, ela diz eu venho antes. Eu sou Uhum. antes. Entendeu? Ela não é de Deus, irmão. Não é.
Não, não. Ela é o ovo do mundo, ela é o oco do mundo, entendeu? Então tá mais abaixo e mais acima dessa coisa de a sereia pega, a sereia mata. No piscar de olhos, ela não tem problema com isso. E como é Jonas, que você. a baleia teve pena de Jonas de botar ele 3 dias depois na praia e ele chegar lá já tá tudo desgraçado na vida terrena dele? Sim, sim. Não é castigo, não é consequência, não é da ordem do humano. E o que eu acho muito bonito no texto de vocês é que ele fala coisas não sei o quê, mas você não sente em nenhum momento no narrador uma crítica, um susto, nada disso. Ele está narrando, ele está usando as cores, ele diz, eu passei 3 dias, eu tinha sede, eu tinha que comer, entendeu? Mas ele está narrando. Ele está ali naquele Uhum. mundo, e quando ele está naquele mundo, ele faz parte. Ele é um daqueles peixes, ele é um daqueles habitantes do imenso oco da baleia. E essa peça, falando da linguagem, do que se escuta, do que não se escuta, eu pus o nome nessa peça porque minha mãe era de Iemanjá, minha mãe biológica. E ela, quando estava muito chateada, o pessoal de Iemanjá, eles não brigam com você, eles não gritam, não fazem nada disso. Eles te comem por dentro, eles ficam te comendo, eles te quente, entendeu? É Isso, assim. sim, Ana. De vez em quando mostra um dentinho de cobra, mas tudo na maior delicadeza. Então minha mãe não levantava a voz, não fazia nada disso. Ela ficava muito zangada. Ela fazia assim, Isa Maria, que ela me chamava de Maria, quando botava o Maria o negócio estava feio. Isa Maria, É. me calarei para você em todas as línguas da terra. Eu dizia, mãe, pelo amor de Deus, em todas as línguas da terra? Sim, quando você fique aí, pense aí, e depois, quando eu estiver mais calma, a gente conversa. Ela já estava calma, porque para mim ela estava calma, mas quando ela dava essa sentença de morte, eu corria atrás dela, mãe, pelo amor de Deus, não sei o que, ela ficava rindo. Mas ela me deixava lá. Então, observe, eu botei o nome na peça, esse nome, me calarei para você em todas as línguas da terra. Ou seja, só vou falar para você nas outras línguas. A sereia não fala a língua da terra, não. Fala não. Entendeu? E escuta quem pode. E quem está disposto a entrar na barriga da baleia, levar 3 dias, e quando voltar foram 3 séculos, 3 anos, voltou para trás, deu para frente, ninguém sabe, acabou o tempo, entendeu? Porque o que parece não é. E ninguém se importa. A sereia não se importa, a baleia não se importa, a moça, a mulher lá dele, que ficou grávida, a gente nem ouve a voz dela, a gente nem sabe se ela vai aparecer na peça. A voz de Entendeu? quem, Isa? Porque, hein? A voz de quem que você falou que A voz da não sabe se vai noiva, aparecer? a voz da noiva dele não tem importância. Ela é uma Uhum. imagem. Ela é uma imagem para ele. Então, por exemplo, uma das formas que Maria Eugênia achou para trabalhar isso, que eu gosto muito, ali na luz, a minha linda. Se bobear, ela é de Iemanjá. Então, assim, a gente tem três personagens. É como se essa mulher ela tivesse 3 pessoas dentro dela. O que é possível, né? Porque o pessoal de Axé tem muita entidade dentro de si. Não tem só o santo da cabeça. Às vezes você pega um herê, você entendeu? Uma velha. Então, assim, tem 3 velhas na peça que aparecem. Tem ela, coitada, a faxineira, que ela, meu Deus, que lugar é esse? Que lugar é esse? Ela não sabe que lugar é aquele, todo sujo, cheio de folha. Quando ela chega logo, que rindo acende azul, ela faz, que lugar é esse? Entendeu? Então tem essa que vai limpar o lugar que ela não sabe o que é. Tem a velha que. E tem uma terceira
moça que é delirante, que roda, que fala coisas, que canta, que parece uma criança. Então, às vezes, seu diretor ele vai trabalhar com você com várias cores, né? Várias cores do personagem, vários momentos. Por quê? Uma coisa que eu aprendi com a Ariane Minuschini, porque eu fiz o Teatro Soleil, assim, eu fiz as oficinas do Teatro Soleil. E eu tive no Teatro Soleil, fiz oficinas, eu sou uma pessoa que agradeço muito ao Teatro Soleil, é o que eu aprendi de máscara com ela. E ela fazia uma coisa que eu acho genial e que eu faço também com meus atores, que é assim, você põe o ator na cena e diz assim, ó, ela dava as ideias, ela dava os gatilhos de improvisação, ela fazia assim, ah, você está sonhando, né? Você está sonhando, você está sonhando. Eu quero ver o seu sonho. A gente não quer ver o ator sonhando. A gente quer ver o sonho do ator. Então, quando meu amigo virou para mim e disse assim, gostei dos passarinhos no meio da peça, para mim, eu digo, já funciona, porque ele viu isso no ensaio. Eu fiz um ensaio geral com luz aberta, luz de cena aberta, luz aberta. E ele ouviu o passarinho, então eu digo, a Maria Eugênia, ele está vendo o que a gente quer que veja. Então, assim, nós somos o lugar da passagem. Tem um livro de Yoshio Ida que chama O Ator Invisível. Eu costumo dizer que se você tivesse que ir para o BBB e só pudesse levar 2 livros, eu levaria Grande Sertão Veredas e O Ator Invisível. E Yoshio Ida. Que legal. Porque ele diz uma coisa incrível. Você já leu esse livro? Já sim. Então você sabe que ele diz, 2013. você sabe que ele diz assim, tem aquele ator no que as pessoas olham e dizem assim, que coisa maravilhosa esse ator quando aponta a lua, porque o No tem muito isso, quando aponta a lua. E tem o outro ator que você não lembra dele, você só lembra da lua. Então, assim, o que é que eu acho que é uma peça como a que você tem? Ninguém vai lhe ver, Saulo, todo mundo vai ver a barriga da baleia, o espelho das águas, as escamas, entendeu? É isso que nós queremos ver. É isso que o teatro quer mostrar. É essa a diferença do teatro para as outras coisas. Diferença, não porque a gente não está podendo ir ao teatro, mas você entendeu, né? Sim. Então, assim, eu acho que tem essa... São imagens, entendeu? São imagens. A palavra tem esse poder de criar imagens, imagens visuais, imagens sonoras, imagens afetivas, entendeu? E nós somos o lugar por onde vai passar essa imagem, nós vamos virar a imagem, nós vamos ser o sonho, nós vamos ser o barulho que o passarinho fez. Você quer ver, por exemplo, só vou falar isso, que eu acho que eu estou falando demais. Tá ótimo. Lá, no ensaio geral, Marcelo é o assessor de comunicação do Sacatá, e ele foi, são pessoas ótimas. Marcelo foi para o ensaio, eu convidei. E era um ensaio de luz aberta, luz fria, né? Aquela luz de palco. Aí, luz de trabalho. Aí, Sim. a última cena da minha peça, agora eu posso dizer, daqui a pouco vai aparecer de novo, o Rino vai botar na plataforma. A última cena, a gente apaga a luz toda e ela vem, e aí é a única vez que você olha a sereia. Ela fica atrás de uma cortina de contas, que é uma cortina de água, que é uma grande máscara, porque a máscara de Iemanjá é uma cortina de águas, assim como a máscara de Omolu é uma cortina de palha. Então, assim, e aí, mas nesse ensaio, em hora nenhuma a gente apagava a luz, hora nenhuma. Então eu arrasto a cortina, todo mundo viu o que na peça ninguém vê, que é essa transformação dessa moça totalmente despirocada, coitada, descabelada, que ninguém, para uma entidade lindíssima que aparece no fundo do palco quando acende. Mas isso, quando a gente montou a peça, a gente montou a luz para fazer isso. Só que no ensaio não tinha, era a luz aberta o tempo todo. Então eu fiz tudo isso. Aí sabe o que Marcelo falou no final?
Eu queria que ficasse mais tempo lá no final, acesa, porque não dá tempo para a gente ver. Eu e Maria Eugênia, a gente achou aquilo natural, porque na cabeça da gente, ali apagava. Só que depois eu disse, ô Maria Eugênia, no ensaio a gente não apagou. Ele viu tudo, o que mais ele queria ver? Ele viu o que ninguém viu, né? Ele viu como é que Uhum. eu chegava para trás. E mesmo assim, ele queria que aquilo ali continuasse, porque para ele não estava vendo. Ele disse, eu precisava ficar mais tempo para ver. Ver o quê, pelo amor de Deus, Saulo? O canto da sereia, Saulo. O encantamento. Se eu mandar para você uma foto, nem sou eu, meu filho. É outra pessoa maravilhosa, linda. Eu tenho 63 anos de idade, com o peito na rua, entendeu? E ficava uma coisa maravilhosa. Eu digo, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? A gente se diverte. Aí essas coisas é que eu acho que dizem a você, enquanto ator, é que botam a gente para frente. Nosso trabalho é tão desgraçado. A gente é pior do que o pessoal que cheira cocaína. Porque a gente fica nessa agonia, nesse negócio que a gente quer fazer. Aí quando a gente começa a fazer, a gente sofre, a gente apanha, a gente esquece, a gente faz um negócio que a gente gostou, daqui a pouco, oh meu Deus, eu esqueci! Esqueça, perdeu. A maré levou. Então, A Maria levou. a maré leva. E ela nunca traz a mesma coisa, ela traz outra coisa, a mesma coisa não. Então, eu sinto assim que não se preocupe não, não se preocupe não. Já está tudo perdido, já está tudo achado. Você tá sobre a proteção da moça das escamas. Acredite. E agradeça. Agradeça. Que você tem uma longa jornada. E quando você voltar dessa jornada, quando você sair dessa jornada, você não vai ser o mesmo. Graças a Deus. Porque a gente entra no palco para nunca mais ser o mesmo, né? Para se transformar. Eu e Maria Eugênia, a gente tem um pensamento, e a Ariane Nuskin também tem, que a gente acha que nada com menos de 9 meses, ou com muitos meses, depende de cada um, né? Cada um tem um tempo, mas você tem o tempo para trabalhar uma coisa, dizer, não, tá bom ainda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sabe? Eu e Maria Eugênia, a gente trabalhou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, a gente estreou, de 2019. E era o nosso tempo. A gente achava, Maria Sim. Eugênia, eu ficava agoniada, Maria Eugênia, não se agonie com nada, vai dar tudo certo, não se preocupe. Ela dizia assim, quem se preocupa com isso aqui sou eu. Eu sou a diretora, você não tem que se preocupar. Então, o que eu tenho a dizer a você é, você está na mão de um grande diretor. Você não tem que se preocupar. Ó, a Elina está aqui dizendo, eu fui, estava lá, estava mesmo. Imagine a minha amiga, que é do Ceará, de Fortaleza, que trabalha com comida, é uma sereia mesmo, ela é toda uma sereia, entendeu? Ela veio me ver, ela e Brigadeirinho, meu outro amigo, Wagner, foram lá me assistir, eu fiquei numa felicidade, não esperava nunca. Um outro amigo, grande amigo, Afonso Oliveira, Pernambuco, veio me ver também. Ai, E eu, nesse, eu fico pensando assim, e nesse percurso você consegue, nesse ir e vir, né, dessas marés que vem trazendo coisas, levando coisas, e que se modificam ainda nesse caminho mesmo, né, do ir e do vir. Você consegue perceber esse espaço, esse lugar, esse espaço-tempo de onde se partiu e como se chegou? Como é que você percebe isso também? eu vou ler para você uma coisa que está escrito aqui. Tudo é pó, tudo é esqueleto, tudo se desmancha e se renova, as estátuas e as marés, diante dos nossos olhos desatentos. Há um acordo entre as conchas e os ossos, acordo entre ossos, e piso nos que um dia serão os meus. Então, assim, eu não sou capaz de lhe dizer. Saulo,
Eu esquecia meu texto, só. Eu não conseguia gravar, eu não conseguia decorar o meu texto, porque o meu teatro, o Teatro de Maria Eugênia é um teatro físico. Então, enquanto a gente não se acaba, não sangra, não se joga no chão, entendeu? Não acontece. Então, eu tive que buscar o texto. Eu achava que, por ser meu texto, ia ser fácil. De jeito nenhum. Mas não, esqueça, não se preocupe, não se sinta com complexo de inferioridade se você não conseguir gravar um texto que é seu. Você não consegue. Aquele texto tem que ir, ele tem que voltar numa noite que você está dormindo, que você não sabe, que ele veio, e você acha que ele não vai sair da boca, então ele sai da boca normalmente. Entendeu? Então, eu não saberia lhe dizer assim. Eu até. Maria Eugênia deve ter isso anotado. Assim, o que é que ela fez, o que é que ela não fez, isso ela tem. Mas eu mesma, né? Eu lembro de coisas que para mim eram importantes, marcas, né? Marcas, amarras, registros, coisas que. Descobertas foram muito importantes para mim. Como a gente colocar areia, que é uma coisa que Maria Eugênia teve uma sacada genial. Vamos colocar areia no coisa. E quando a gente passa a mão na areia, o barulho, porque não tem som nenhum nessa peça, a não ser minha fala. Então, o barulho da mão na areia parece água, faz shhh. Imagine que a areia parece água. Então, essas coisas, essas marcas me alimentavam, entendeu? Eu fazer assim, me acalmar, como se eu estivesse na água mesmo, né? Isso aí era uma marca para mim. Agora, você. Porque é tanta coisa para você dar conta que é difícil você dar conta do processo, porque você teria que sair. Se eu estou entendendo sua pergunta, é como se você tivesse que sair do seu processo de ator para dar conta do seu processo de ator, para poder falar um pouco disso. Por enquanto, não, depois sim, talvez, entendeu? Tem coisas que E eu também, dizia. Diga. quando eu fiz a pergunta, eu vim mais trazendo nessa coisa do processo do percurso das águas, né? É uma pergunta mais também, mais aberta, mais é muito mais dentro da tua vivência, da tua experiência enquanto. Porque a gente estava falando muito dessa coisa do que a água traz, do que a água devolve, não devolve, do que a água leve não traz mais, né? Isso também, quando você trouxe a coisa do mito, né? E dessa imagem daquilo que a sereia leva e não mais devolve. E quando eu acho que o teu companheiro disse também, bom, tem algumas coisas que se leva, mas que ela gosta e que ela mantém, né? Aí eu queria saber de ti, assim, você falou da coisa do teatro e do trabalho de ator, de atriz, muito mais desse percurso das águas, né? Como metáfora, né? Como uma transcendência desse Jonas que entra e ele se percebe como era antes de ter entrado e percebe essa mudança agora também depois de ter saído da boca do grande peixe. Foi muito Sim, doida a pergunta? porque eu não entrei na boca do grande peixe, né? Porque, observe, os homens, para estarem na água, precisam estar dentro de uma baleia, né? Apesar de que existem os sereios. Mas observe, é como se não fosse dado aos homens serem sereias. Esse mistério da água, esse Jonas que ele não está na água, ele está dentro da barriga de uma baleia, ele está dentro de um guardião. Ele está a salvo, ele está dentro de alguma coisa. A gente pode fazer uma análise fácil de que ele está no útero, mas ele não está propriamente no útero. Só se o útero for o profundo azul, né? O profundo azul do mistério. E não é um azul tranquilo, é um azul terrível. Ele pode sumir com Abissal, você. né? Então, assim, sim, então meus processos eles passaram por ser entes diferentes. Por exemplo, eu sentia claramente as cobras dentro de mim. Entendeu? O dragão. Tinha personagens que a gente trabalhou muito. A gente dizia assim, essa velha é uma cobra. Tinha uma velha que era uma cobra. E outro dia eu fiz uma coisa atrabiliária no supermercado, porque eu estava no mercado, nessa última semana que passou, eu tive que ir ao dentista e passei no mercado para pegar uma coisa para minha irmã. E tinha um homem que estava
estava incomodando todo mundo, porque ele estava com aquela máscara no nariz, e ele estava bêbado, ele era um homem agressivo, ficava falando nome, não sei o quê. E eu vi ele numa fila com a mulher, e aí saí da fila, e aí ele veio para minha fila, junto de mim. Aí quando ele veio para minha fila, ele se arremessou, porque eu tenho uma atração para os malucos. Maluco, bêbado, borboleta, abelha, entendeu? Tem umas coisas que chegam para mim. Bêbado gosta de mim, tem essa coisa. Maluco também, mas eu gosto mais do maluco do que do bêbado. Aí, esse bêbado chegou assim, ó, quase que em cima de mim, eu digo assim, moço, se afaste. Tem que ter uma distância, nós estamos numa pandemia. Esse homem começou a xingar, a fazer uma gritaria na coisa. Aí ele virou, fez essa pessoa não, eu sou uma cobra. E se você tiver juízo, não chegue perto de uma cobra. Imagine, dentro do supermercado eu disse isso. E eu fiquei com uma satisfação. Nem me importei. Ele né? tomou um susto, ele foi para trás. Entendeu? Então, assim. Ou seja, você vai ganhar uma coisa que talvez já estivesse lá, mas que te empodera de uma forma profunda. Profunda. Porque a possibilidade de você viver personagens, de você viver animais, de você ser animais, de você poder assimilar, absorver o que uma cobra das águas profundas faz. Entendeu? Porque a história dessa personagem, ela é filha de uma sereia com um homem da terra. E ela não sabe. Mas ela sabe, no fundo ela sabe. Porque tem uma hora que ela diz assim, minha mãe não é minha mãe mesma de verdade, a minha mãe de verdade, ela me deixou na beira da praia, em cima daquela coisa ali. E a coisa é uma palmeira enorme, mas parece um rabo de sereia. Então ela não sabe o que é aquilo, ela acha que ela foi abandonada na praia. Aí ela diz, ainda bem que meu pai me achou. Né? Então, assim, e a ideia é, esse pai era o pai dela de verdade. A mãe era uma sereia e deixou a filha para o pai criar. Entendeu? Aí ela pergunta, sim, uma sereia pode ter perna? Sereia pode ter perna? Entendeu? Então, assim, ela pergunta isso, porque essa é uma pergunta que todo mundo que já pensou em sereias antes faz. Eu venho trabalhando com sereia, eu fiz uma peça de Macários Maia, um grande amigo meu, que chama-se Do Lado de Dentro do Canto da Sereia. Nessa peça, Yara Castro faz uma sereia. E uma das coisas que a gente discutia era como é que uma sereia faz quando ela tem perna? Ela vai fazer como a Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen, ou ela faz como? Eu tive que descobrir na minha peça o que é que a minha sereia, né, misturada de sereia com... Então, assim, você ganha coisas. Você ganha, essas coisas ficam em você. Você não perde. Eu acho que não se perde, porque eu penso que cada vez mais, pelo menos o teatro que me interessa, cada vez mais é um teatro, vou usar um nome essencial. Eu uma vez ouvi de Maurice de Rosier, que é um ator que era do Teatro Soler, uma definição de teatro maravilhosa. Ele disse assim, o teatro serve para mudar o espírito das pessoas. Se ele não faz isso, não é teatro. É claro que ele está sendo um pouco radical. Mas, assim, para mim, só me interessa fazer teatro, que é um negócio tão difícil de fazer, tão custoso, que é tanto sofrimento, e tanto gozo, que só se for mudar alguma coisa nas pessoas e em mim. Então, sim, dependendo da imagem profunda, corporal que você está escolhendo, e os caminhos que essa imagem vai dar para você percorrer e se perder, você com certeza vai ganhar escamas, entendeu? Tem coisa que perde, mas, por exemplo, você estava falando da coisa que perde e tal. Eu me lembro que uma vez eu estava na praia, quando eu cheguei na praia de manhã, tinha centenas de corais vermelhos, era uma coisa assim absurda. Eu chamei Augusto e disse, Augusto, o que é isso? Ele fez, nunca vi isso em toda a minha vida aqui em Itaparica. Aí eu peguei alguns corais, fotografei, e ela me disse, leve para a água de novo para não morrer. Não levei.
No dia seguinte, não tinha mais nenhum coral na praia. Nenhum. E nunca mais, depois que eu tive lá, veio. E eu perguntei ao Augusto, voltou? Não, não voltou. Eram corais vermelhos. E na peça, a personagem faz assim, vermelhos como cavalos mortos. Entendeu? E eram exatamente isso, eram vermelhos, como se fosse uma guerra chinesa, uma coisa linda, uma coisa absurda. Então, aí, o que é que eu entendi? Eu entendi, disse, há momentos que você não pode perder. Pegue. Porque se você não pegar, acabou para você. Não é para você se assustar, não é para você lamentar. Nós não estamos trabalhando com o pensamento cristão. Nós estamos Sim. trabalhando com o pensamento pagão. É um pensamento muito, muito primitivo. Não tem, não tem boquinha, não tem piedade, não tem clemência, não é de Deus. Se bobear, o orixá de Deus foi ela que disse qual era. Porque a gente sabe que esse Deus masculino, né, ele foi montado em deusas femininas muito anteriores. Né? Não sei. Eu me empolgo. Isso, a gente já tá aqui chegando no final. Eu fico aqui te ouvindo, se eu deixar. A gente já, na verdade, a gente já até passou, eu nem sabia. Agora que eu tô vendo aqui, parece que o Instagram, ele parece que passa mais de 60 minutos. Eu nem sabia disso, mas. Mas a gente já Esse é o passou e eu tô tempo aqui só te de ouvindo. Jonas. É o tempo de Jonas, meu filho. É o tempo de é o tempo de Jonas e das águas, né? O tempo das águas. De furar pedregulho mesmo. Yara fez uma pergunta aqui também, eu nem dei atenção direito aqui a galera. Yara, é Rino que está fazendo a direção desse espetáculo solo novo, né, do Coletivo Dua, que eu estou atuando, e o texto é de Denison Palumbo. Aí tem a Lina Luz falando aqui, me calarei para você em todas as línguas do mundo, pratiquemos. Lina também falou, que não tem barulho o quê? Quando você falou, acho que da areia ali, que não tem barulho o quê? Olha, O minha mar fã. todinho tá lá. Olha que coisa linda. Isso é amor da vida. Você sabe, uma pessoa que me emocionou também com o depoimento, Lina falando isso me emociona. Mariela Brazon, que é uma pessoa que eu adoro, ela fez um vídeo. Na segunda temporada, eu fiz Sim. vídeos com algumas pessoas que gostaram especialmente da peça, que são da Bahia, a gente pôde filmar, não estávamos ainda na pandemia. E uma delas foi Mariela, tá lá no site, no Instagram, Protocolo das Águas, que é o site, é o Instagram desse espetáculo. E ela fala umas Uhum. coisas assim também, como essa que Lina falou. O mar estava todinho lá. Isso é generosidade, gente. A gente ganha muito com o nosso público, é um público maravilhoso. Olha o que a Kim Vilaça falou aqui, menino. Ela falou uma coisa. Isso de perder é bom, né? Ah, isso, Porque a mas isso de gente perder é bom, né? Porque a gente deixa deixa ir e aí vem e outras vem outras coisas. coisas. Vilaça é Melhor uma sensação grande é quando vem atriz. algo que a gente não espera, mesmo de dentro de nós. É. Yara é uma grande atriz. Vilaça, ela une uma qualidade de atriz intuitiva muito grande e uma grande inteligência da cena. É É, raro. a gente fez um espetáculo juntos. Foi? Qual foi? Foi um espetáculo de rua, era sobre a história da Bahia. 2 de Ah, julho, 2 de julho. 2 de ah, julho Futebol Clube. Era sobre a guerra ali de independência e sim, tal. sim, sim. Isa, queria muito, muito, muito te agradecer. Espero poder te encontrar pessoalmente, para a gente poder trocar mais prosa. Uma conversa maravilhosa. Adoro essas coisas de ficar só colhendo aquilo que eu te falei, né, pelo WhatsApp, essa coisa da oralidade que você tem, que é tão potente assim, que deixa a gente com esse ouvidos de almofada para ir tentando acomodar a tua voz mesmo. Então, Você é um muito obrigado, lorde. muito mais também pelo. Hã? Você é um lorde. Você é um cavaleiro de fina estampa. É sim. Sim, né? Estampar. É, cavaleiro. Você pode até botar essa barba do capão, mas é cavaleiro de fina estampa. Muito querido, delicado. Valeu, valeu. Eu queria muito mesmo te agradecer. Acompanhou a gente também, agradecer muito demais a galera que viu. Quem vai ver isso aqui no futuro,
Uma prosa muito legal como essa. Acho que vou estar sempre voltando a ela também. Eu queria também lembrar que esse Tá na Escuta, ele está ligado com esse novo projeto do Coletivo Duo, que é o Jonas, dentro do Grande Peixe. E esse projeto, ele tá apoiado, o espetáculo, tem apoio financeiro do Estado da Bahia pela Secretaria de Cultura e Fundação Cultural do Estado da Bahia, pelo programa Aldir Blanc, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Turismo, do Ministério do Turismo, Governo Federal. Que oportunidade maravilhosa essa, viu? Acho que isso que a Yara... Acho que é bem legal eu terminar minha fala com isso que a Yara fala, né? Que não te conhecia assim pessoalmente, né? E que coisa maravilhosa é essa disso que a gente encontra como se já tivesse encontrado antes. Isso que você fala também, né? As coisas estão aí e a gente vai encontrando. Que prazer enorme poder conversar contigo. E deixo essas palavras finais desse nosso encontro para você. Um beijo grande. Obrigada. Somos todos irmãos, somos todos atores, né? Somos atores, somos cavalos puro sangue, estranhos. Então, eu só lhe digo isso, não se preocupe com nada. Fique tranquilo. Entendeu? Porque nesse mar você vai se afundar, mas você não vai morrer, não vai se afogar. Você pode até afundar, mas não vai se afogar. Tem muita gente segurando você. Com certeza, fique tranquilo. Vai dar tudo, vai ser maravilhoso. Merda para você, vai ser maravilhoso. Eu vou assistir. Parabéns, Valeu. Denício, pelo grande texto. Tem tudo para funcionar. Beijo. Beijo, Rino. Rino. Tchau, tchau, gente. Tchau.